Bom, então é isso, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa primeira aula do curso de Introdução à Harmonia. Nesse curso, nós vamos aprender os fundamentos básicos por trás dessa linguagem que é super importante dentro da música. Basicamente, a harmonia estuda tudo aquilo que é relacionado à base, tudo aquilo que é relacionado aos acordes, né, das músicas, enfim, de como funciona isso daí tudo. Então é muito importante, é uma área assim fundamental dentro da música. E claro, esse curso de introdução, como eu acabei de falar, ele tem como objetivo te mostrar os fundamentos da harmonia e assim, claro, te ensinar a lidar com eles, a como localizar, a como trabalhar, para que serve, enfim. Então, estamos aqui na nossa aula justamente para trabalhar esses fundamentos e nós já vamos começar trabalhando notas, escalas, intervalos e tons. Então, são 4 assuntos que a curto prazo nós vamos trabalhar e que é de fundamental importância dentro da harmonia, ok? Uh, É importante lembrar também que, como toda linguagem, a música, a harmonia nesse caso, ela precisa ser treinada, ok? E língua só se aprende falando, treinando, escrevendo, ouvindo. Então não adianta entrar num curso de introdução à harmonia acreditando que só assistindo essa aula você vai desenvolver harmonia. Você não vai só desenvolver harmonia assistindo a aula do Alan. Você vai desenvolver harmonia praticando, se comunicando harmonicamente com outros músicos, tentando ouvir nas músicas o que está sendo passado aqui nessa aula, beleza? Bom, o material que eu estou utilizando pertence ao professor Ian Guest, tá? É o Harmonia Volume 1 do professor. Eu vou tentar colocar para download na plataforma, ok? Mas você encontra para baixar também, no caso, ao longo do Google. Aí, se você pesquisar, você vai encontrar para download, beleza? E o nosso primeiro assunto é notas, beleza? Então a gente já vai começar falando sobre notas. Então o que eu recomendo você a fazer, né? Você que não está habituado aí, que não sabe como é a minha linha de trabalho, que você pegue um caderninho. Eu, no caso, uso um bloco de notas. Você está vendo aí em algum lugar na tela, né? Um bloco de notas aparecendo. E eu utilizo esse bloco de notas justamente para poder escrever, né, as anotações, para poder anotar aqui coisas da aula que eu acho importante para você anotar, ok? Vou utilizar aqui também outras ferramentas, mas tenha um caderno, lápis, caneta, de preferência um caderno pautado. O caderno tem que ser pautado, tá? É fundamental que seja, beleza? Bom, então vamos à nossa aula. Vamos lá. Nosso primeiro assunto é notas, né? E aí, a gente já vai começar utilizando, na verdade, o livro para falar sobre notas, né? Porque o professor Ian, ele tem uma definição muito interessante sobre notas. Ele diz que para você estudar notas é indispensável, olha só, e eu vou fazer questão aqui de sublinhar isso daqui, é indispensável que você conheça o teclado, né? Por que que ele diz isso? Porque ele diz que o teclado, ele esclarece toda a estrutura musical básica. O que que significa isso? Você que toca violão, você vai ter que aprender a tocar teclado? Não. Mas alguns exercícios é interessante que você faça no teclado, porque ele facilita a visualização das notas, né, com relação às suas alturas, né? Então é isso que ele está tentando dizer. Ele não está falando que você tem que largar o seu instrumento, independente qual seja, até porque a harmonia serve para todos os instrumentos. Então, quem toca cavaco pode estudar harmonia, quem toca banjo pode estudar harmonia, quem toca baixo pode estudar harmonia, quem toca. Enfim, qualquer instrumento que faça acorde pode estudar harmonia. Porém, é interessante que todos esses instrumentistas tenham uma noção básica de como funciona o teclado. Pelo menos saibam onde fica cada nota, ok? E aqui a gente já começa com uma brincadeira aqui na partitura, né? Como é que a gente divide as notas, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, vai anotar, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós já vamos começar a trabalhar com o nosso caderninho aqui. O que que é isso? Você vai anotar aí o seguinte, quais são os dois tipos de notas, tá? Nós temos dois tipos de notas, né? Quais são?
as naturais, beleza? E as alteradas. Então a gente trabalha com essas duas simultaneamente o tempo todo na harmonia, né? E aí vamos tirar aqui rapidinho esse meu bloco de notas e vamos entender, né, quais são essas notas, né, e por que a gente trabalha o tempo todo com elas. Bom, as notas naturais, né, vamos ver uma definição aqui do livro do professor, ele traz uma definição também interessante. As 7 notas naturais, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, são as teclas brancas e formam o que a gente chama de uma oitava, né? E aqui eu vou parar de utilizar a explicação do livro e vou utilizar aqui uma explicação do professor Alan, ou seja, eu aqui, no caso, algo que eu gosto de passar para os meus alunos. Bom, eu gosto de imaginar sempre que eu estou trabalhando com uma escadinha, né? A minha escadinha, ela vai ser isso daqui, ó. Eu vou mostrar para você como funcionam as notas naturais, né? De uma forma bem lúdica, através do bloco de notas. Olha só, imagina que o seu primeiro dó é esse cara aqui, tá? E como é que funciona essa questão das notas dentro da música? A gente separa as notas por altura, né? O que é altura? Grave, agudo. É assim que funciona a música o tempo todo. Ora você vai ouvir notas mais graves, ora você vai ouvir notas mais agudas. Mas como é que a gente vai fazer para separar e entender isso? Olha só, aí eu uso esse exemplo aqui. Vamos imaginar que o Ré, ele, na verdade, não imaginar, né? O Ré é uma nota mais alta do que o Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, seguindo essa ordem, aplicando isso dentro de uma escadinha aqui, ó, você vai ter exatamente isso daqui, né? Você vai montando uma escadinha onde você vai tendo notas cada vez mais agudas. Então, quanto mais alto nessa escada, mais aguda a nota, né? Então, aí você vai ver que eu vou chegar novamente em algum momento naquela nota Dó. Vamos só acompanhar aqui rapidinho, beleza? E pronto, cheguei nesse Dó. E aí o que ele me diz, né? Vamos lá, olha só. A definição que ele me deu foi a seguinte, olha só. As 7 notas naturais, que são essas aqui, que a gente acabou de montar, são as teclas brancas. E por isso que é mais fácil enxergar notas no teclado. No caso, o teclado são as teclas, né? Independente se é piano ou o instrumento mesmo teclado, aquelas teclas, né, do instrumento. Por quê? O teclado ele é dividido em duas partes. As teclas brancas, que são as notas naturais, e as pretas, que são as alteradas. Ok? As alteradas a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Eu não vou falar sobre alterada agora não, tá bom? Diferente de achar isso aqui no violão, porque no violão é muito mais complexo trabalhar notas, né? É muito mais, vamos dizer assim, difícil de localizar essas notas aqui no instrumento, porque você vai ter a nota Dó aqui, por exemplo, aqui, ó, e a nota alterada ela já está na casa seguinte, né? Então não faz muito sentido se você for comparar com o instrumento. Então o teclado ele realmente facilita a visualização das notas, tá? Então só reforçando o que eu estava falando antes, tá? Vamos continuar, beleza? Então deixa eu ver se está aparecendo aí, tá, né? Vamos lá, as 7 oitavas, né, mais usadas são numeradas para fácil localização de todas as notas da gama musical. Bom, aqui ele está falando já numa questão mais relacionada a como funciona a escala musical no geral, né? Eu acho que a gente pode pular um pouquinho isso daqui e partir, né, para um lado mais prático da coisa, né? A gente vai fazer o seguinte, né? Por que é interessante que eu saiba aonde fica cada nota no meu instrumento? Porque o tempo todo na harmonia a gente vai trabalhar com notas, né? Ou seja, escalas. A gente já vai pegar definições mais para frente do que é uma escala, de como funciona isso, né? E acordes. Então a gente vai trabalhar o tempo todo com isso, a todo momento. Então pensa, como eu vou ser um harmonizador, ou seja, um cara que pensa e constrói a base, sendo que a harmonia gira em cima da melodia, né? E não o contrário. Ou seja, eu preciso saber o que está acontecendo na minha linha melódica, e a linha melódica é exatamente isso daqui que você está vendo, são as notas, né? Eu preciso ter uma noção disso
para que eu venha desenvolver melhor. Então, é a mesma coisa de eu querer fazer isso aqui, ó. Eu vou querer harmonizar esse negócio aqui, mas eu não sei quais são as notas que estão por trás, né? Então, pô, como é que vai ser esse negócio aqui? Vai ser na orelhada, né? Né? Vai ser no ouvido que você vai fazer isso, então é muito mais arriscado, né? Então é interessante que você tenha esse domínio aí, esse conhecimento do seu instrumento. Bom, tranquilo, né? Acho que eu já falei aqui. Uma coisa que eu não falei é com relação à altura das notas na pauta. Então perceba que aqui eu tenho uma tecla branca, né? Esse aqui a gente chama de Dó central, tá? Esse cara aqui é o Dó central, que é o primeiro Dó aí que você está vendo. E ele é o Dó, né, que vai... Opa, acho que eu fiz besteira aqui, pronto. Né? Ele é o Dó que vai dividir aí a clave de Sol e a clave de Fá, beleza? Então ele normalmente fica lá no meio, né, do teclado, do piano, né? E ele se localiza exatamente aqui, onde você está vendo, né? Então, por exemplo, se você tocar esse Dó, que no violão é esse cara aqui, ó. Né? Você vai ver que o Dó central, né, ele sempre vai ser escrito naquele lugar na partitura. Então, o que eu recomendo que você faça agora é um exercício de escrita, né, na partitura. O que você vai fazer? Copiar isso daqui para um caderno pautado, beleza? E colocar o nome das notas aqui na parte de baixo. E a gente vai fazer isso aqui da seguinte forma. Isso aqui é um exercício que eu quero que você faça, que não vai demorar muito tempo. Isso você só vai trazer benefício para você. Você vai fazer o seguinte, vai escrevendo aqui, ó, Dó, Ré, Mi, tá vendo? Ó? Lembra daquela escadinha que eu falei, né? Se você reparar aqui na pauta, também tá fazendo uma escadinha. A parte mais grave da pauta é aquela parte de baixo, né? Conforme vai ficando mais aguda, ela vai subindo na partitura. É interessante isso daqui, né? Então a gente vai fazer aqui, deixa eu tirar aqui, beleza, foi, né? Vamos lá. Sol, aqui é o Lá, Si e o Dó. Então aqui eu completei uma oitava. Na verdade a primeira oitava ela foi completa aqui no Si, tá? Esse Dó aqui vai começar uma nova oitava. Então a partir desse Dó aqui eu vou começar uma nova sequência de escala de Dó. Inclusive é muito comum, é um erro muito frequente, principalmente para quem estuda sozinho ou nunca estudou, né, falar que a escala de Dó é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não é, né? A escala de Dó termina no Si. Por quê? Esse Dó que você está repetindo começa uma nova sequência, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, acaba aqui, e aqui eu vou começar uma nova escala. Né? Então a ideia é essa, né? Basicamente isso daqui, tá? Então vamos lá, Lá, Si e aqui o Dó de novo. Então aqui eu tenho ela em duas oitavas, beleza? Que é mais do que o suficiente por enquanto para a gente poder trabalhar isso aí ao longo das nossas aulas, tá? A gente vai trabalhar muito isso ainda, ok? E aí sim, vamos falar das notas alteradas, né? Quem são essas notas alteradas? Bom, por que eu deixei elas para o final, né? Porque para a gente entender nota alterada, a gente precisa entender primeiro o que é o sinal de alteração, né? Sinal de alteração. A gente vai trabalhar a curto prazo com pelo menos aí 4 sinais de alteração. O primeiro deles, no caso, é o sustenido, né? O que o sustenido faz? Ele eleva a nota, ou seja, se ele eleva, ele vai subir, né, a nota, né? E ele vai subir a nota para, no caso, a nota que é natural para uma próxima nota. Exemplo, a nota que antes era Sol, tá? Essa nota aqui é a nota Sol. O que aconteceu? Se eu acrescentar o sustenido aqui, ele vai virar um Sol sustenido. Essa nota Sol sustenido é uma nota mais alta em relação à nota Sol, que é essa nota aqui que você está vendo no teclado, beleza? A nota Sol sustenido. Ela é uma nota mais alta, então eu elevei, né? Peguei a nota Sol e subi em um
semitom, a gente vai ver isso mais pra frente, né? O que é tom e semitom, beleza? Mas é basicamente isso. E o que o bemol faz? O bemol, ele faz o contrário, né? Ele abaixa a nota natural para uma próxima nota. Então, se eu tenho uma nota sol e botar um bemol aqui atrás, ela vai virar uma nota sol bemol. Essa nota sol bemol é uma nota mais grave em relação à nota sol, né? Aonde está o sol bemol? Está aqui, ó. Beleza? Bom, a gente vai chegar num assunto aqui que é muito importante dentro da harmonia, mas antes vamos fechar os sinais de alteração primeiro, né? O que é o dobrado sustenido? Pô, pensa comigo, se eu tenho algo que é dobrado, só pode valer o dobro, correto? Mas é óbvio, Alan. Então, Mas, enfim, às vezes nem tão óbvio assim. Tem gente que tem dúvida nessas coisas, por incrível que pareça. Então, se eu tenho algo que é dobrado, significa que eu vou elevar ela duas vezes. Então, exemplo, né? Se eu tenho, por exemplo, no caso aqui a nota Lá, por exemplo, né? E eu, no caso, utilizar o dobrado sustenido, eu vou chamar essa nota de Lá dobrado sustenido. E eu vou parar aqui, ó, nesse lugar. Por quê? Eu vou subir do Lá para a tecla preta e da tecla preta para essa tecla aqui. Né? Então eu subi duas vezes. Eu fui do Lá para a tecla preta e da tecla preta eu caí no Si. Só que aí tem um problema, né? Pô, ali não é a nota Si, né? Por que eu vou chamar de Lá dobrado sustenido? A gente vai chegar exatamente onde eu quero nessa aula e aí a gente vai encerrar essa aula, tá? Antes eu vou falar do dobrado bemol, que faz exatamente a mesma coisa, tá? Então não tem necessidade de eu mostrar, né? Porque ele vai fazer exatamente a mesmíssima coisa. Se eu tenho uma nota Lá e eu utilizar aqui, ó, tenho uma nota Lá, né? Se eu utilizar aqui o que a gente chama de Lá dobrado bemol, né, eu vou escrever Lá dobrado bemol. Só que o Lá dobrado bemol ele vai me levar para o mesmo lugar, né, da nota Sol, tá? Então precisa ter um cuidado muito grande com relação a isso daí, tá? Porque confunde, é confuso e na harmonia a gente usa isso o tempo todo, beleza? Bom, então a gente vai chegar, na verdade, aonde eu queria, né? Que é, na verdade, a enarmonia. Só que ainda a gente tem alguns exercícios para fazer. Né? Antes da gente chegar e falar de enarmonia mesmo, alguns exercícios aqui eu acho que é importante que você faça relacionado ao livro, beleza? Bom, vamos entender aqui só antes uma coisinha. Olha só, aqui a gente tem algumas observações, tá? Observações, olha só. Tem um sinal chamado biquadro, que eu esqueci de falar, né? Tem um biquadro. O que o biquadro faz? Ele anula o efeito do sustenido ou do bemol na pauta, né? Exemplo, vamos supor que você tenha uma nota sol sustenido na partitura, tá? Tenho nota sol sustenido na partitura. Se eu utilizar o biquadro, eu vou anular esse sustenido. Só que aí, se eu anulo esse sustenido, a nota vai subir ou ela vai descer? Pensa comigo, eu tinha Sol sustenido antes, usei um biquadro, ou seja, esse sinal de sustenido ele não vale mais. Então a nota ela vai subir ou ela vai descer? Ela vai descer. Então tem sinal, às vezes dependendo da forma que você utilizar o biquadro, ele vai fazer com que a nota fique mais grave ou mais aguda, né? Então essa na verdade é a primeira observação. O biquadro também anula o efeito dos dobrados sustenido e bemol, né? Beleza. Ele é um sinal que a gente vai usar para anular outros sinais, ok? E ele vai fazer aquilo também que eu mostrei antes, mas enfim, a gente vai ver isso em oportunidades mais específicas. Calma, tá? Se uma nota com dobrado sustenido ou dobrado bemol vem seguida pela mesma nota com sustenido ou bemol, respectivamente, dispensar o uso do biquadro. Exemplo, Lá dobrado sustenido. Isso aqui é um Lá dobrado sustenido, tá? Lá dobrado sustenido. O símbolo do dobrado sustenido é esse cara aqui, ó. Esse xizinho aqui, né? Xizinho esquisito aqui, tá? E aqui eu tenho o Lá sustenido. Eu não preciso usar biquadro aqui, tá? A mesma coisa vai acontecer nesse caso aqui, tá bom?
E aqui vem, no caso, a observação mais importante, né? 3. Os bemóis e sustenidos são, em geral, teclas pretas. Por isso que é fácil estudar notas através do teclado, do instrumento. Eu tô com o violão aqui, mas por enquanto nessa aula na verdade eu não pretendo utilizar o violão nessa aula, a não ser para mostrar uma coisinha agora no final, tá? Por que que é mais fácil? Porque tecla preta são os sustenidos ou bemóis, ou seja, são as notas alteradas. E as teclas brancas são as notas naturais, então é fácil de trabalhar isso, né? Exceto, né, são as teclas pretas, exceto si sustenido, ele existe si sustenido, tá? Exemplo, eu tô na... Vamos voltar lá no teclado, né? Vamos subir um pouquinho aqui. Olha só. Eu tô aqui na nota... Vou marcar aqui, tá? Para não ficar muito poluído. Eu tô aqui na nota Si, beleza? Se eu subir para a próxima nota, né? Não tem tecla preta aqui. Essa tecla preta aqui, ela não existe, né? Igual tem nos outros. Então, não tem essa tecla preta. Né? Essa tecla preta aqui, ela não existe. Então, se eu tiver que subir para uma próxima nota, qual vai ser essa nota? Vai ser a nota Dó, você concorda comigo? Só que, por teoria, eu não posso chamar esse cara de Dó, apesar dele ter o mesmo som do Dó. Exemplo, Si, né? Se eu subir para a próxima nota, eu tenho que chamar de Si sustenido. Só que o Si sustenido e o Dó, eles têm o mesmo som, né? É exatamente isso que ele quer dizer, tá? Vai acontecer isso também com outras notas. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui nas observações, ó. Mi sustenido, a mesma coisa. Por que isso acontece com Mi sustenido? Porque também não tem aquela tecla preta entre o Mi e o Fá, né? Dó bemol também é a mesma coisa, porque não tem tecla preta entre o Dó e o Si, né? Fá bemol, a mesma coisa. Então, tem algumas notas que você vai ver Si sustenido, por exemplo. O Si sustenido ele vai ter o mesmo som do Dó, né? O Mi sustenido ele vai ter o mesmo som do Fá. O Dó bemol, o mesmo som do Si. O Fá bemol, o mesmo som do Mi. Que é exatamente o que ele está dizendo aqui, ó. É exatamente o que ele está dizendo aqui nesta bagaça, ok? Então, a pergunta que não quer calar, qual é o nome disso? Tá? Eu quero ver quem é que está prestando atenção até agora na aula. Qual é o nome disso? O nome disso se chama enarmonia. Opa, enarmonia, tá? Ou você vai encontrar em algumas nomenclaturas assim também. Eu já vi assim também, tá? O nome disso é enarmonia, tá? O que significa enarmonia, né? Vamos lá. Mesmo som com nomes diferentes, beleza? Então, esse é o nosso desafio na nossa primeira aula de harmonia. Primeiro, localizar essas notas na partitura. Opa, saiu aqui, calma aí. Vamos voltar, né? Localizar essas notas na partitura. Você vai fazer aqui comigo o exercício 2, tá? Esse exercício 2. Você vai passar para o caderno, beleza? Então, o que você vai fazer isso aqui? Isso aqui você vai passar para o caderno. Eu vou botar aqui no meio do PDF, né? Passar para o caderno. E vai colocar o nome embaixo de cada nota. Então, o que você tem que fazer? Você tem que escrever o nome das notas de acordo com o que você está vendo na pauta, né? Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que voltar lá no início da aula, naquela parte que eu mostrei onde fica cada nota. Você vai ter que ver o lugar exato que aquela bolinha aparece e qual é a nota que ela representa. E vai escrever ali embaixo. Então é um exercício bem facinho, é só para escrever o nome da nota mesmo, tá? Esse exercício de transcrever a gente não vai fazer, não tem a necessidade disso, tá? A ideia não é preparar vocês para serem arranjadores, e sim harmonizadores. Faz parte da harmonia escrever, mas não é a ideia, né? Vocês não precisam transcrever isso, né? Então a gente vai pular esses dois exercícios, vai pular, na verdade, 3 exercícios aqui. Esse aqui também não tem necessidade. E aqui a gente vai fazer uma coisa que eu acho super importante, que é isso daqui. Né? Para você que toca violão e guitarra, saber esse negócio aqui todo. Isso aqui você tem que ter decorado, né?
Alan, mas eu vou te contar uma história triste, cara. Eu tô estudando já há muito tempo isso e tenho muita dificuldade de decorar as notas no braço do meu instrumento. Cara, é um negócio que pra mim é assim, é fora do normal. Tenho dificuldade. Meu querido, faça um esforço, tá? Só para você se situar, de repente você não sabe, né? Eu sei que tem muito aluno iniciante que vai começar esse curso. Aqui é a sexta corda, tá? Sexta corda, tá? E aqui é a primeira, tá bom? Primeira corda. Aqui é a casa 1, né? Aí eu acho que aqui não precisa colocar não, né? Vou botar C1 aqui, né? C2, né? C3, opa. E aí, etc, né? Eu vou ajeitar aqui, mas enfim, né? Você já sabe, já entendeu já, né? Etc, etc. Pronto, tá? Então, casa 1, casa 2, casa 3, tem que saber onde ficam essas notas. Então, o exercício que eu recomendo para você é fazer a escala de Dó maior em todo o braço do instrumento, pelo menos. Você tem que saber a escala de Dó maior em todo o braço do instrumento, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si em todo o braço do instrumento. Tem que saber fazer, porque faz parte da harmonia. Você vai precisar disso para poder ser um bom harmonizador no futuro, ok? Bom, então vamos ver se a gente tem mais assunto, né? Eu vou utilizar essa apostila como referência, então vamos só ver se tem mais alguma coisa aqui para falar que eu ainda não falei, né? Não, então a gente já vai para o próximo assunto, né? No caso, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre tom e semitom, beleza? Esse sim é um assunto super importante e também muito confuso para quem está iniciando aí na teoria musical, né? Normalmente é uma das dúvidas da galera. A galera normalmente quer entender como é que funciona essa relação aí, tem muita dificuldade para entender. Então, na próxima aula a gente vai fazer um estudo mais aprofundado em cima de tom e semitom. Eu fico por aqui, te aguardo na próxima aula. Fui!